Leitura orante. A palavra de Deus explicada e convertida em oração. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Vamos juntos fazer agora a leitura orante com base na liturgia diária. E eu convido você a meditar as passagens bíblicas buscando a nossa conversão diária. A leitura orante, que é a Lectio Divina, é uma atividade que devemos fazer diariamente, lendo uma passagem da Bíblia, e eu escolhi meditar as leituras da liturgia diária, semanal e dominical. A leitura orante nos ensina a ler a passagem bíblica com atenção e cuidado para entender profundamente a mensagem do que estamos lendo e ver como ela nos mostra a praticar os ensinamentos em nossa vida diária. Depois da leitura, conversamos com Deus, fazendo uma oração, nos colocando à disposição de sua vontade e pedindo que Ele nos ajude a praticar sua palavra para nossa salvação e uma vida de santidade. Ao final, entramos em contemplação agradecendo a Deus por seu imenso amor por nós e por sua maravilhosa providência divina a cada segundo de nossas vidas. Para essa contemplação, eu peço que você, após assistir esse vídeo, dedique alguns momentos em comunhão com Deus, relembrando o que viu e sentindo o amor de Deus por você. Orações iniciais. Antes de começar a nossa leitura orante de hoje, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele abra nosso coração para a luz divina, nos conduza nesta missão e nos ajude a caminhar em uma vida de santidade, fortalecendo a nossa vida de peregrinos da esperança rumo ao céu. Iniciemos traçando sobre nós o sinal de nossa pertença a Deus, invocando a Santíssima Trindade para nos abençoar e orientar nessa meditação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Introdução à nossa meditação de hoje. Hoje, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, dia 21 de março, a cor litúrgica é o roxo. A liturgia de hoje nos conduz a uma profunda reflexão sobre a inveja, a rejeição da vontade de Deus e a consequência de nossas escolhas. Na primeira leitura, vemos a história de José, vendido pelos próprios irmãos por inveja e ciúmes. O seu sofrimento prefigura a missão de Cristo, que também foi rejeitado, mas cuja fidelidade a Deus trouxe salvação. O Salmo nos recorda que Deus sempre age em nossa história, conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que nele confiam. No Evangelho, Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas, alertando os líderes do povo sobre a dureza de seus corações e a recusa em aceitar o reino de Deus. Assim como os irmãos de José e os vinhateiros rejeitaram aqueles que Deus enviou, também hoje podemos correr o risco de rejeitar a sua palavra por orgulho, egoísmo ou falta de fé. Que esta Quaresma seja um tempo de conversão para que possamos reconhecer a presença de Deus em nossa vida
e produzir frutos de justiça e de santidade. Primeira leitura. A primeira leitura, recomendada para hoje, vem do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos 3 e 4, 12 e 13, 17 e 28. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai amava mais do que a todos, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna, depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos dele e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esta palavra diz? A história de José nos mostra como o ciúme e a inveja podem levar a atitudes extremas e destrutivas. Seus irmãos, movidos pelo ódio e pela rivalidade, decidiram livrar-se dele, primeiro planejando sua morte e depois vendendo-o como escravo. No entanto, essa tragédia pessoal de José fazia parte de um plano maior de Deus, que futuramente o colocaria em posição de salvar sua própria família da fome. O sofrimento e a rejeição não foram o fim de sua história, mas um caminho para algo grandioso. O que esta palavra nos diz para os dias de hoje? Muitas vezes enfrentamos situações de injustiça e traição, seja no trabalho, na família ou nas amizades. Podemos nos sentir como José, injustiçados por aqueles que deveriam nos amar. No entanto, Deus pode transformar até as piores experiências em bênçãos futuras. Em vez de nos deixarmos consumir pelo ressentimento, devemos confiar na providência divina e esperar com paciência, pois Ele sabe tirar o bem até das maiores adversidades. O que esta palavra nos faz dizer? Qual nossa oração? Rezemos. Senhor, ajuda-me a confiar no Teu plano, mesmo quando enfrento traições e dificuldades. Dá-me um coração livre da inveja e do rancor, para que eu possa perdoar aqueles que me ferem. Ensina-me a esperar com paciência e esperança, sabendo que Tu estás sempre conduzindo a minha vida para o bem. Amém. Salmo responsorial. Nesta sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma,
O salmo responsorial é o Salmo 104. E a nossa resposta é: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram o seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre das maravilhas do Senhor. O que este salmo diz? Esse salmo recorda como Deus age na história do seu povo. Mesmo em meio às tribulações, José, vendido como escravo, sofreu injustamente, mas Deus tinha um propósito maior para ele. O seu sofrimento foi parte do plano divino e no tempo certo ele foi exaltado. Esse relato nos lembra que mesmo nas dificuldades, Deus está presente e conduz tudo para um bem maior. O que este salmo nos diz para os dias de hoje? Assim como José, podemos passar por momentos de injustiça e sofrimento sem entender o motivo. No entanto, nós devemos confiar que Deus tem um propósito para tudo. A palavra nos ensina a esperar com paciência e a não perder a fé, pois Deus pode transformar qualquer situação em bênção no tempo certo. O que este salmo nos faz dizer? Qual nossa oração? Rezamos. Senhor, ajuda-me a confiar na tua providência, mesmo quando não entendo os acontecimentos da minha vida. Dá-me paciência para esperar o teu tempo e a fé para acreditar que tudo ocorre para o bem daqueles que te amam. Que eu nunca duvide do teu amor e do teu cuidado. Amém. Evangelho do dia. A liturgia diária de hoje nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, 45 e 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro o apedrejaram. O proprietário, de novo, mandou outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos?
Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que este evangelho diz? Jesus narra a parábola dos vinhateiros homicidas, comparando-os aos líderes religiosos de Israel que rejeitaram os enviados de Deus, inclusive o seu próprio filho. A vinha simboliza o povo de Deus confiado a líderes que deveriam cultivá-la e entregar frutos ao Senhor. Porém, em sua infidelidade, rejeitam os profetas e, por fim, tramam contra o Filho de Deus. A consequência disso é que o reino será retirado deles e dado a um povo que produzirá frutos. A rejeição de Jesus não foi um evento isolado, mas parte da dureza do coração humano diante da vontade de Deus. O que este evangelho nos diz para os dias de hoje? Esta parábola nos faz refletir sobre a nossa própria responsabilidade diante do reino de Deus. Nós somos chamados a dar frutos de justiça, fidelidade e amor. Mas será que estamos correspondendo à graça recebida? Assim como os vinhateiros rejeitaram os enviados do dono da vinha, também podemos rejeitar a voz de Deus em nossas vidas quando resistimos à conversão. Jesus nos alerta que o reino não é um privilégio garantido, mas um dom que exige resposta e compromisso. A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Acolhamos Cristo para que ele seja o fundamento da nossa vida. O que este evangelho nos faz dizer? Qual nossa oração? Rezemos. Senhor, concede-me um coração dócil e humilde para que eu reconheça a tua presença em minha vida e nunca rejeite a tua vontade. Não permitas que eu endureça meu coração diante dos teus chamados à conversão. Que eu possa produzir frutos que te agradem e viver de modo fiel à missão que me confiaste. Tu és a pedra angular, Senhor, e quero firmar minha vida em ti. Amém. Orações finais. Em nossas orações finais, rezemos com fé, esperança e amor por esse Deus que tanto nos ama. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.